Muito bem, a gente vai começar falando de massa atômica. Massa atômica, um conceito bem simples. É importante vocês saberem o que é uma massa atômica. Massa atômica, para poder descobrir isso, pegou o elemento carbono, dividiu ele em 12 pedaços, e agora pegaram um pedaço desses 12 pedaços, e agora ele era uma medida para poder comparar com todas as outras moléculas. Então, o que isso significa, então? Por exemplo, vamos pegar a massa do sódio aqui, que na tabela periódica fica na parte de baixo. Né? Vamos arredondar para 23 gramas. Nós podemos dizer, então, que o sódio ele é 23 gramas maior, 23 vezes maior do que 1/12 da massa do carbono. É isso que quer dizer. Agora, vamos ver em notação científica. Tome cuidado que na tabela periódica nós encontramos a massa embaixo. Já numa notação científica, a massa fica em cima. Isso aqui é o nitrogênio. Então, nós temos aqui uma massa de nitrogênio de 14. O que esse número 14 significa? Que o nitrogênio é 14 vezes maior que 1/12 da massa do carbono 12. Tá bom? Isso é a massa atômica. E esse valor é dado em unidade de massa atômica, que ele é representado por esse Uzinho aqui. Então, se você vê UMA, a unidade é a da massa atômica. Você vai poder saber que aquilo é tantas vezes, x vezes, maior que 1/12 da massa de carbono. Vamos agora para a massa molecular. Massa molecular é simples também. É só a soma das massas atômicas. Vamos pensar numa molécula de água. Ó. Eu dei para vocês que um hidrogênio ele tem massa atômica de 1 e o oxigênio de 16. E agora, quanto que pesa então a molécula de água? Então eu tenho que só multiplicar a quantidade de letras de hidrogênios que tem aqui e somar com a quantidade de oxigênios. Então vamos entender, ó. Eu pego o 1, multiplico por 2, porque tem 2. Eu pego o oxigênio e troco ele pelo valor de 16. Então 1 vezes 2, 2. Mais 16, 18. Agora, notem a unidade. Ela sai em 1 mm, ou seja, unidade de massa molecular. Tá bom? A dica aqui para vocês é o seguinte, substitua as letras pelos números. Vamos ver aqui uma outra situação, ó, CO2. Quanto que vale meu oxigênio? 16. Meu carbono vale 12. E minha molécula é assim. Então vamos trocar as letras pelos números. C é 12. Oxigênio é 16. Quantos oxigênios eu tenho? 2. Então o que você vai fazer? Vai multiplicar. Então 12 mais 16 vezes 2 igual a 44 unidades de massa molecular. Ok? Agora, uma outra coisa que eu queria sugerir para vocês. Vamos olhar aqui né, nessa molécula de metano. Nós temos aqui o hidrogênio que vale 1 e carbono que vale 12. Ok? Temos a nossa molécula aqui. Vamos substituir as letras pelos números. Carbono vale 12. Pronto. Agora, quando eu tenho letras iguais, que é o caso de hidrogênio, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4 hidrogênios nessa molécula de metano. Então, eu vou multiplicar esses 4 átomos iguais pelo valor dele, que é 1. Então, 12 mais 1 vezes 4 igual a 16 unidade de massa molecular. O que esse 16, esse 44, esse 18 significam? Significam que a massa disso é 16 vezes maior do que 1/12 a massa do carbono 12. Tranquilo?